Você está ouvindo e vendo o podcast Coaching para o Sucesso Emocional, episódio 51. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coaching para o Sucesso Emocional. E hoje nós vamos falar sobre aquelas despedidas que a gente faz, daquelas comidas que a gente gosta, antes da gente fazer uma dieta. E uma das coisas que a minha cliente me trouxe recentemente foi que ela queria parar de fazer essas despedidas. E antes da gente entender o que leva a gente querer fazer essas despedidas, quero fazer um convite a você. Eu estou abrindo o meu programa de coaching 1 a 1 para as pessoas que querem trabalhar nesse problema de comer demais e querem eliminar esse comer emocional. E o que eu quero dizer com comer emocional? Uma das coisas que eu percebi que existe um conceito muito errado é que eu como porque eu estou ansiosa. Eu como porque eu estou nervosa. A gente não come porque a gente está nervosa. A gente come para fugir do nervosismo. A gente come para evitar sentir alguma coisa. O comer emocional, ele nunca é levado, por exemplo, a ansiedade não te leva a comer. O nervosismo não te leva a comer. E existe um conceito que a gente tem que é eu como porque eu estou ansiosa, eu como porque eu não sei o meu propósito de vida. Quando a gente fala que eu como porque eu estou nervosa, eu como porque eu estou ansiosa, e a ansiedade está vindo porque você olha para uma parte da sua vida que não está do jeito que você quer. Você olha para uma parte da sua vida e você pensa, eu não tenho um propósito, eu não sei qual é o meu propósito, você sente vazia. A gente não come por causa daquela emoção. A gente come para evitar sentir aquela emoção. A gente come para evitar sentir ansiedade. Ansiedade não te leva a comer. Nervosismo não te leva a comer. Insatisfação não te leva a comer. Não é essa emoção que está te levando a comer. E é muito importante que você entenda isso. Porque quando a gente pensa que a nossa emoção de ansiedade, porque a gente olha para uma parte da nossa vida que não está da forma que a gente quer, e a gente olha para aquela parte da vida, a gente pensa que a única forma da gente parar de comer demais ou da gente parar de se descontrolar é consertando aquela parte da vida. É achando o meu propósito. Que só quando eu achar o meu propósito eu vou parar de comer dessa forma. Que só quando eu consertar aquela parte da minha vida eu vou parar de comer dessa forma. Só quando eu me sentir satisfeita com aquela parte da minha vida eu vou parar de comer dessa forma. E o oposto é verdade. Cada vez que a gente se sente insatisfeita e a gente evita de sentir aquela insatisfação comendo, a gente não consegue resolver aquilo que está causando a insatisfação, que sempre é a forma como a gente está enxergando a nossa vida nesse momento. Essa é a melhor notícia que eu posso te dar. E para alguns de vocês isso vai ser um pouco desconfortável. Por quê? Porque você está acostumado a dizer que é a ansiedade que te leva a comer. Mas não é a ansiedade que te leva a comer. É a necessidade de evitar sentir essa ansiedade, que daí você vai lá e busca a comida. A gente nunca está se confortando com a comida. A gente está evitando o desconforto. Como que eu sei disso? Cada vez que você come demais no final de semana, por exemplo, que é sempre o que a gente está falando aqui. Cada vez que a gente come demais no final de semana, como é que você passa o resto da semana? É conforto? Não é conforto. Eu quero que você comece a olhar para o efeito, para o resultado que você está criando na sua vida quando você diz que você está se confortando com comida, quando você diz que você está se confortando com bebida ou com qualquer outra coisa que você acha que é conforto. Se o resultado final não é positivo para você, então eu quero que você comece a questionar se aquele conforto é realmente um conforto.
ou se é simplesmente uma sensação de familiaridade com aquelas ações, com aquelas escolhas que você está fazendo nesse momento. Porque quando a gente diz que a gente precisa achar o nosso propósito, que a gente precisa consertar a nossa vida para a gente parar de comer, a gente está dizendo que a gente não sabe qual é o problema. O primeiro passo é a gente parar de comer demais. É o oposto, é o inverso de tudo isso. A gente precisa parar de comer demais, parar de fugir pela comida para saber o que é que a gente precisa consertar. Para saber o que é que a gente realmente precisa. Qual é o tipo de conforto que a gente precisa criar nesse momento. E redefinir conforto. Conhecer realmente o que é conforto para você, redefinir o conforto, é aí que a gente começa a fazer o trabalho de parar de comer demais, né? Porque a gente precisa comer. Isso é fato. A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Porém, quando a gente se alimenta a mais do que o nosso corpo precisa, a gente cria o oposto de conforto. A gente cria um desconforto. Porque a gente passa o resto da semana tentando consertar e compensar o efeito das nossas escolhas no final de semana. Quando a gente faz a última ceia, que é aquela despedida, do tipo, essa semana eu vou começar uma dieta. Essa semana eu vou começar aquela dieta super restritiva que vai me colocar no eixo. Que vai me fazer perder os últimos 5 quilos de uma vez só. E quando a gente pensa naquela dieta super restritiva que vai fazer com que a gente perca aqueles últimos 5 quilos em uma semana, a gente não está olhando a longo prazo. A gente está olhando para a gratificação instantânea de perder aqueles últimos 5 quilos. Para a gratificação instantânea de atingir aquele corpo nessa semana. Porque quando eu atingir aquele objetivo, eu vou ser melhor, eu vou ser feliz, eu vou estar completa, eu vou ser boa o suficiente. A gente sempre pensa assim. Porém, quando a gente está com tanta pressa para chegar lá, e a gente faz essas escolhas para a gente mesmo, chega na sexta-feira, a gente tem mais um episódio que leva com que a gente continue aquele comer dominó, que a gente falou no último episódio. Você começa com a pizza, com o sorvete, de chocolate, daí o que acontece? Você quer fazer uma despedida de tudo isso. Porque eu não posso comer isso o resto da minha vida. Eu não posso comer isso porque isso é ruim para mim. Eu não posso comer isso porque não é saudável. Então, o que a gente faz? A gente restringe, elimina de dentro de casa, mas a partir do momento que a gente faz isso, a gente aumenta o desejo pela pizza e pelo sorvete. Então, o que acontece nessas despedidas? A gente consome uma grande quantidade de comida que a gente está dizendo para a gente mesmo que a gente não pode comer. A partir do momento que a gente diz para a gente, eu não posso comer isso, eu não posso ter isso dentro de casa, a gente começa a aumentar a vontade por essas comidas. Mas a verdade é, você pode comer tudo o que você quiser, você tem tudo à sua disposição. A qualquer momento, agora mesmo, se você quiser. Então, nunca diga para si mesmo que você não pode comer. Porque isso é uma mentira, você sabe disso. E quando a gente diz que a gente não pode comer uma coisa, a gente aumenta o desejo pelaquela coisa. Eu não posso ter isso, então o desejo é muito maior. Mas a verdade é que mesmo que você possa ter o sorvete e a pizza, mesmo que você possa comer essas coisas o tempo inteiro, não significa que você vai escolher comer aquelas coisas o tempo inteiro. Não significa que você vai fazer uma escolha que não vá te levar para o objetivo que você quer. Em alguns momentos, o nosso desejo pelas comidas pode ser maior do que o nosso desejo por atingir o nosso objetivo. E isso existe uma tensão entre os dois desejos, porque são dois desejos que competem entre si. Então, a gente tem um desejo super alto
pela pizza e pelo sorvete, um desejo super alto por atingir o nosso objetivo de peso, por ser magra. Quando a gente faz essas despedidas, a gente está primeiro dizendo que a gente não pode ter algo que a gente deseja tanto. E daí o que você faz? Você cria um plano que é o plano ideal. É o plano que você acredita que vai fazer com que você perca os 5 quilos essa semana. E veja, quando a gente faz isso, eu não estou dizendo que é errado, eu também não estou dizendo para você não fazer, você escolhe fazer o que você acha melhor. Porém, eu quero que você veja que quando você está tentando chegar lá mais rápido, chega na sexta-feira, o seu desejo pela pizza e pelo sorvete que você deixou lá no fim de semana passado, faz com que você escolha novamente a fazer uma outra despedida. Porque uma despedida não foi suficiente. Porque eu sinto falta daquilo. É claro que você vai sentir falta. Isso não significa que você precisa não comer isso nunca mais. Que não comer a pizza nunca mais. Então, não diga para si mesma que você não pode comer alguma coisa. Que não é para você. Porque você não é magro o suficiente. Porque o que acontece é que a gente acha que a gente vai parar de comer essas coisas agora, perder todos os quilos que a gente quer perder e voltar a comer normal. E o nosso normal é o que leva a gente a criar aqueles resultados que a gente tem hoje. Talvez a gente precise se redefinir esse normal, onde você coloque o equilíbrio que você quer e mantenha o peso que você quer. Porque é possível fazer essas duas coisas. Mas a partir do momento que você escolhe seguir um plano, dizer que você não pode ter alguma coisa, cria um desejo ainda maior pelaquela coisa. Cria um desejo maior pela pizza, pelo sorvete, pelo o que é que seja. Lembre-se de que você pode sim ter o que é que você quer. E mesmo que você se permita ter e comer tudo o que você quer, não significa que você vai escolher fazer aquilo. E não significa que quando você colocar tudo isso disponível para você, que você vai escolher comer a pizza todos os dias. Porque quando você vem e você começa a fazer o meu mini curso, eu ensino você a fazer o seu próprio plano, a decidir antes do tempo o que é que você vai comer. A gente já sabe muito bem o que comer, só que a gente não segue. E aí a gente faz significar que tem alguma coisa de errado comigo. Então o que acontece? A gente sente uma vergonha de não conseguir seguir o plano. Mas não é porque o plano não está funcionando. Não é porque eu não consigo seguir o plano. O fato é que a gente não confia o suficiente em nós mesmas para tomar uma decisão e seguir com aquela decisão. E o que eu quero dizer com isso é, eu decido hoje o que eu vou fazer e eu faço. Isso vem da confiança em si mesma. E basta uma vez você decidir o que você vai comer e não negociar. Quando a gente negocia com nós mesmas, a gente diminui a nossa confiança na nossa palavra. E quando eu criei o mini curso, eu criei com esse objetivo de você construir de novo a confiança em si mesma. Algumas de vocês estavam esperando que eu fosse dar uma dieta para você. Que eu fosse dizer, vai lá e faz 5 horas de exercício. A verdade é que a confiança na sua própria palavra é muito mais importante do que uma lista de alimento. O verdadeiro problema é que você não trabalhou na sua mente. Comece a trabalhar na sua mente. Comece a eliminar a necessidade de você fazer dietas o resto da sua vida. Eu sei que eu estou falando aqui de uma forma meio dura, mas é porque eu vejo muitas das minhas clientes sofrendo com isso e não trabalhando na forma como elas se relacionam com elas mesmas. O verdadeiro problema não é uma lista de alimentos. Eu quero que você realmente pare de dar toda a sua atenção para uma lista de alimentos o resto da sua vida.
Eu quero que você dê atenção para o que está acontecendo aqui e aqui. O que está acontecendo na sua cabeça e o que é que está acontecendo nas suas emoções. Você tem que conectar as duas coisas e administrar isso. E parar de dar todo o seu poder para uma lista de alimentos. Porque a lista de alimentos é algo neutro que não tem poder sobre você. É super importante você colocar o foco onde o problema está. Porque eu vejo muitas de vocês vindo e falando, eu não consigo me controlar perto disso. A comida não te controla. Quando a gente começa a tomar pra gente onde é que o problema tá, que o problema não é você. O problema é a forma como a gente tá pensando. Acredite, eu sempre falava pra mim, o problema sou eu. Tem alguma coisa de errado comigo. Não, não tem nada de errado com você. É a forma como a gente tá pensando e conduzindo as nossas escolhas. Como a gente tá pensando, sentindo e fazendo. Esse é o verdadeiro trabalho de você eliminar os quilos indesejados pelo resto da sua vida. Porque a partir do momento que você sai da dieta e volta a comer o normal, e você não trabalhou na parte principal, que é a forma como você está pensando, sentindo e fazendo as suas escolhas, tudo volta, você começa a recriar o mesmo resultado. A forma como a gente trabalha isso é trabalhando a forma como a gente pensa. E se for simples assim? É isso que eu tenho para você hoje. E eu espero que esse episódio tenha sido útil para você. Eu falo com você na próxima semana. Um grande abraço e até mais.